acabou se tornando um dos maiores vínculos da minha vida, o meu vínculo com o Roberto, né? Afetiva e intelectualmente. E, num certo sentido, eu acho que você, se não institucionalmente, mas a nível de projeto, né, de pensamento, de escrita, da relação, da arte, também enquanto teórica, e da teoria também enquanto artística, né, nesse campo expandido, contínuo, digamos assim, em que acho que tanto eu como o Roberto temos como motor, digamos assim, uma tentativa de realização de podermos lidar, em algum grau, com os extremos da arte e da teoria na separação possível delas, né? E, ao mesmo tempo, cada vez mais irmos também cumprindo um certo arco que vai desses extremos, né, transitando por inúmeras das possibilidades, digamos assim, que deflagrariam uma relação entre arte e teoria, entre arte e crítica, passível de ser entendida e realizada não só, mas também nesses extremos não antagônicos, porém passíveis de estarem em extremos separados, mas também todo o arco possível que as une, né? Quer dizer, acho que tanto o Roberto como eu tem essa possibilidade, esse desejo, digamos assim, de uma lida no campo da arte, no campo da teoria. Algumas vezes se dá mais teoricamente, algumas vezes se dá mais artisticamente, mas sobretudo nesse fazer que quer tornar aquilo que já foi lido um dia como paralelas, tornar encruzilhadas. Quer dizer, nós somos devotos de Exu, pelo menos as nossas criações, né? Somos, na verdade, depositamos as nossas oferendas nas encruzilhadas, né? E nesse sentido, acho que a minha trajetória ela começa com a poesia, né? E com a filosofia, duas coisas que se misturaram na minha vida por necessidade minha, e que cada vez mais essas duas coisas se tornaram ambas vitais, e eu nunca sabia quando estava realizando uma ou quando realizava outra, factualmente falando. Quer dizer, ou seja, muitas vezes eu entendi um poema meu como algo de uma dimensão teórica, que resolvia as minhas questões teóricas de uma maneira mais acurada do que alguns textos meus, e às vezes também alguns ensaios meus, ou o que quer que fosse, alguma coisa que eu chamo de indiscerníveis também, né? Resolviam também o lado poético meu melhor do que qualquer outra possibilidade. Para mim sempre foi muito difícil, isso talvez diga algo, conciliar não o estudo com a poesia. O estudo com a poesia sempre foi fácil para mim, né? Mas foi muito difícil para mim conciliar sala de aula com a poesia, né? Não por uma demanda de leitura diferente, que são as mesmas leituras, mas em mim, pelo menos, é como se a sala de aula me detona e me convoca muito, como ensaio me convoca muito, e me leva a uma necessidade de fala, né, da sala de aula, que é movida, digamos assim, por uma certa prolixidade, que é movida por uma certa necessidade de fala, né? Enquanto que a poesia ela surge em alguma maneira, quer dizer, me parece que o poema, ele de alguma maneira nasce de um encontro qualquer dessa prolixidade com um grande silêncio, né? Com uma interrupção dessa prolixidade. Quer dizer, dentro desse jogo, portanto, da poesia e da sala de aula, que eu estava dizendo, nem a do teórico, né? Especificamente da sala de aula, mas agora eu posso dizer... Quer dizer, o momento em que eu fiquei feliz na faculdade, quando fui dar aula, ainda tinha essa impossibilidade da escrita da poesia quando eu fui dar aula, sempre teve. E aquilo demorou um tempo, eu fiquei uns anos angustiado com aquilo, até que um dia deu um clique na minha cabeça, eu falei, óbvio, não tem... Do mesmo modo que eu antes levava o filosófico e o teórico para minha poesia, agora eu tenho que levar o poeta para o teórico. E está resolvido, porque não se trata de gênero, não se trata de escrever ou produzir obras, né? Não se trata de fazer poema, ou não se trata de fazer ensaio, né? Ou não se trata de fazer uma exposição, né, que leva a poesia a flertar com as artes visuais, né?
O que se trata é de fazer. O que se trata é de ser um meio, não no sentido que você bem colocou como o evitável, de ser um meio como a necessidade de haver uma ponte, né? Mas de ser um meio de assim, não, é aqui que o trânsito está. Né? Não como a ponte, como um intervalo entre dois trânsitos, entre duas diferenças, que precisaria de alguém que fizesse o fluxo acontecer. Né? Mas ao contrário, me pareceria que, né, isso que estaria sendo proposto aqui não é a escrita de um poema, não é a escrita de uma escrita a prioristicamente compreendida como teórica, não é a exposição de artes visuais, mas é o ser o mediador onde qualquer uma dessas coisas e diversas outras podem passar. Né? A possibilidade de realização de qualquer uma dessas coisas. Acho que quando eu entendi isso, quando eu estava na faculdade, entendi isso, resolvi o meu problema, porque fazer poesia tanto faz. Como fazer ensaio, tanto faz. Como fazer uma exposição, tanto faz no melhor sentido. Quer dizer, como coisas alegres, como coisas afirmativas, como mobilidades que a criação nos oferece. E aí, claro, com dinâmicas que ora se aproximam, ora se afastam. Ora a gente tem mais facilidade numa, ora mais dificuldade na outra. Né? E dentro dessa dinâmica do poema, digamos assim, ou do poeta e do crítico, que é a questão colocada para a gente aqui, tem uma diferença, me parece, que eu, para mim mesmo, não consegui superar ainda, né? Quer dizer, é como se eu acho que o lado meu poeta já incorporou completamente o crítico, o lado crítico já incorporou completamente o poeta, mas tem um ponto que eu acho, que não sei o que o Roberto acha disso, mas para mim tem um ponto da poesia que é irredutível, né? Um ponto aí eu quero dizer o seguinte, da poesia como uma compreensão da escrita do poema mesmo, do poema da maneira que a gente quer entender esse poema, mas entendido como poema, né? Que é o seguinte, acho que no lado da escrita teórica, mesmo a que flerta com o poema, mesmo mais do que flerta com o poema, a que radicaliza a sua escrita também como poética, né? Eu tenho uma sensação, né, muito viva, de que um poema nunca está na minha mão. Né? É impossível eu querer acionar um desejo de... Aliás, é impossível eu querer realizar um desejo de começo de poema voluntariamente. Né? Não está na minha mão, não está na minha mão a hora em que eu começo um poema. Né? E não está na mão, acredito eu, de ninguém. Não é à toa que a obra dos poetas, de modo geral, são pequenas. Goulart, né? É pequena, escreve um livro a cada 12 anos, 15 anos. João Cabral, uma obra pequena. Por quê? Porque aquilo não é disparado, né? Na hora que você quer. Você pode trabalhar para aquilo ser disparado, mas o momento do disparo, estranhamente, né, é inumano, né? É de fora da gente, é de fora de mim, né? Vem de algo que eu não sei o que é, de algum acaso, de algum impacto qualquer, que em algum grau fala, caramba, isso aqui dá um poema, entendeu? Dá um começo de um poema. Essa é a única diferença que eu conseguiria fazer entre o poema mesmo, a escrita do poema, e já como separando aquilo que eu estava juntando antes, né, da escrita do poema e de uma escrita teórica, digamos assim. Quer dizer, a escrita teórica, mesmo que poética, mesmo que me impulsionando para uma realização de uma teoria que sequer poética, é uma coisa que me dá a sensação frequente, não sempre. Claro, quando essa teoria vai para o extremo da poesia, de alguma maneira, acontece o mesmo. Mas aí porque foi né, proveio do mesmo lugar que o poema em geral vem também, ou do mesmo não lugar, né, que o poema em geral vem. Mas, de modo geral, eu tenho a sensação de que a escrita teórica, eu vou fazê-la. Eu vou escrever, eu não tenho dúvidas que eu vou escrever. Entendeu? Se eu trabalhar para a escrita teórica, né, mesmo que poética, esse começo que é indispensável, né, esse começo que ele vai acontecer. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas depois da manhã vai acontecer. Quero escrever sobre o Roberto. Escrevi, vou lançar um livro agora sobre o Roberto. Agora.
deve sair no mês que vem, né? Tá no prelo, né? Eu vou escrever um livro sobre o Roberto, porque me interessa escrever não sobre o Roberto apenas, mas sobre a obra do Roberto, sobre o trabalho do Roberto. Então, eu vou lá escrever, né? Algo do âmbito do desejo e do pensamento, obviamente, e da criação. Mas eu digo assim, uma certa voluntariedade me cabe nesse projeto, entendeu? Enquanto que, em relação ao poema, eu vou dizer assim, vou escrever um poema amanhã. Mentira, não vou. Não vou. Né? É impossível, literalmente, um poema ruim, aí tudo bem, né? Mas um poema que eu acate como poema, né? Que faça parte do meu desejo de poema, da minha compreensão, do que eu quero com o poema, eu não vou escrever se eu disser que quero escrever amanhã. Aliás, eu vivo dizendo para os meus amigos, o que faz eles rirem muito, o Caio já me chamou de um poeta moribundo, né? Porque assim, sempre que eu acabo um livro de poesia, eu digo que eu nunca mais vou escrever outro. E digo isso, a cada vez que eu digo isso, não estou fazendo gênero, eu digo isso honestamente mesmo. Eu falo, não, agora acabou. Agora acabou. Né? Agora acabou. Eu fiquei agora 8 anos sem escrever um poema. Desde que eu entrei na faculdade, eu escrevia um poema durante 7 anos, 7, 8 anos. Acabou. Não... Agora o poeta está indo para o ensaio, está indo para a escrita teórica. Está bem resolvido, não estou triste com isso, não. Está lá o poeta, só que está lá num fazer que não é mais aquilo que é entendido como poema. Como não importa mais fazer o poema, o que importa é fazer, como eu estava dizendo, né? Não é um problema isso, mas essa ideia acabou. Não tem mais como escrever um poema. A essa altura da vida não tem mais como escrever um poema. E aí, 7 anos depois, eu dando uma aula, falando lá uns negócios, aquilo ficou... Uma coisa ficou trabalhando, aí surgiu um poema. 8 anos depois, mas assim, quer dizer, então, ou seja, eu acho que a única diferença que eu poderia fazer, né, entre uma escrita teórica e uma escrita poética, e estou chamando aqui, estou fazendo essa divisão, vocês sabem já, mas dizendo que o que me interessa são essas indiscernibilidades entre uma e outra, mas a única diferença que eu poderia factualmente fazer é essa diferença do começo, né, do ponto de partida. Quer dizer, isso para mim ainda é algo do âmbito do incompreensível, né, do âmbito, no caso da poesia, né, do âmbito do completamente incompreensível. Mas uma vez começado o poema, uma vez, sei lá, um dia eu estava andando na rua, aí fui atravessar a rua, né, ali no Maitá, onde eu moro, perto de onde eu moro, e era um lugar que na rua Maitá, em frente ao Corpo de Bombeiro, tem um lugar que se atravessar ali não tem calçada entre as duas pistas, né? E eu passei da São Clemente até o meio, da São Clemente até o meio, e quando eu estava no meio, eu abri o sinal dos carros. E eu fiquei parado no trânsito, fumaça, lataria, né? Não sei o que, aquela coisa toda. Eu parado ali, e aí quando o sinal fechou de novo, eu atravessei a rua, e nesse atravessar, me veio uma frase, que era: uma máquina de carne caminha por entre os carros. Eu falei, pronto, tem um poema aí. Entendeu? Ou seja, tem um ponto de partida. Agora é trabalho, agora posso ir para casa escrever, eu posso ir ao banco, escrevo 2 horas, paro, vou ao banheiro, vou ao banco, vou fazer comida, vou fazer qualquer coisa, tanto faz, aí é igual, é trabalho. Aí é trabalho, obviamente, vinculado ao acaso, obviamente vinculado, né, às indeterminações que nós temos, mas são indeterminações com as quais nós jogamos igualmente, me parece, seja no poema ou seja em qualquer escrita teórica que eu venha a realizar. Dentro dessas complexidades, né, que eu falei que acho que a minha tentativa vem sendo, né, cumprir um certo arco, que é esse arco, né, digamos assim, que se fosse colocado de um lado a poesia e do outro lado a escrita teórica, gostaria de cumprir um certo arco que se encontrassem no meio, né, e que ficassem nessa encruzilhada transitando. Eu me perguntei várias vezes, e me deparei com muitas coisas, fora a própria escrita, né, com inúmeras anedotas, digamos assim, que eu pude experimentar, né, pude vivenciar, e que eu não sabia se era o poeta ou se era o teórico que estava em jogo. Vou dar um exemplo, por exemplo. Um dia eu comprei todos os livros, todos não, mas quase todos os livros que eu tenho da Clarice, eu comprei, aliás eu não trouxe. Não, trouxe. Acho que trouxe.
quase todos os livros que eu comprei da Clarice, comprei há uns 20 anos. Eu não sei se eu trouxe. Comprei há uns 20 anos, né, num sebo que estava fechando. Opa. Obrigado. Num sebo que estava fechando, e que na verdade o sebo era assim, você não tinha preço o livro, você pegava o que queria e pagava o que queria. Eu na época era muito duro, eu peguei lá uns 15 livros da Clarice e deixei, sei lá, R$3, o equivalente a R$3, né? E peguei os livros. Quando eu cheguei em casa, fui ler, né? E comecei pelo livro dos prazeres, né? Um dos livros que eu acho muito lindos. E me deparo, num certo momento do livro, com uma frase que a dona do livro, acho que era uma dona, porque os outros livros todos tinham carimbo de uma mulher, esse aqui não tem carimbo nenhum, mas os outros exemplares tinham, eu fiquei imaginando que eram da mesma dona, apesar desse não ter carimbo. E, num certo momento do livro, eu me deparo com algumas frases esparadrapadas, né? Com esparadrapo. A leitora certamente estava lendo o livro, né? Modo de assuecer. E a leitora, ao se deparar com 2 ou 3 frases ali, parece que essas frases foram insuportáveis para ela, e por serem insuportáveis para ela precisou botar o esparadrapo, tapar aparentemente a frase. Isso me fez pensar que esse movimento dela de botar esparadrapo nas frases, na tentativa de esconder a frase, era justamente isso que mais revelava a frase. Era a única frase esparadrapada do livro inteiro. Então, ao invés dela esconder, o que ela estava fazendo era ressaltar, né, aquela própria frase que ela queria esconder. E mais do que isso ainda, eu fiquei pensando ainda também, esparadrapo a gente coloca em ferida, né? Esparadrapo a gente coloca em ferida. Então o livro, a escrita, é uma ferida, né? Mas o escrito é uma ferida, na verdade, que ela quis esparadrapar. E se ela quis esparadrapar, é porque essa ferida que se encontra no livro também se encontra já dada no leitor. Senão a ferida do livro não pegaria a leitora. Quer dizer, pega a leitora, porque essa ferida do livro também se encontra na ferida do próprio leitor. E daí a necessidade de esconder essa ferida do livro, que é esconder a ferida do próprio leitor. É esconder a minha ferida que estou esparadrapando aquilo. E aí me veio ainda essa ideia, né, provocado por isso, de que mesmo esparadrapando a frase, não adianta, porque os vírus passam pelo esparadrapo, né? Então, de alguma maneira, ela que tentou evitar o contato com Clarice, na verdade, foi a leitora ideal de Clarice. Me parece que ninguém mais clariciana do que essa leitora, né? Essa leitora é Clarice Lispector, nesse sentido, quer dizer. Então, esse caso, por exemplo, eu fico perguntando, quer dizer, essa anedota factual, vocês viram, quer dizer, isso não diz mais de Clarice, não diz muito de Clarice, e não diz muito da leitora, e não diz muito do que é ler, e não diz muito do que é literatura, tanto ou mais do que uma crítica habitualmente poderia dizer, ou do que um crítico literário acadêmico poderia dizer. Vou dar só mais um exemplo e vou passar para o Roberto aqui, né? Uma vez eu gosto muito do Beckett, e já tinha visto, além de lido, já tinha visto, há muito tempo atrás, o Visconde Sabugosa, que eu não sei o nome dele, o do ator, né, o antigo Visconde Sabugosa da minha época, né? André Valli, né? Estava fazendo o Esperando Godot, aliás, aqui no Planetário, aqui do lado, se não me engano, isso já faz mais de 20 anos, né? E aí há pouco tempo, há uns 7 ou 8 anos, passou um filme do Esperando Godot. Eu, como adoro o Esperando Godot, fui ver o filme, então eu falei, deve ser dificílimo, né? Imagina Esperando Godot no cinema. Cinema é corte, é montagem. Esperando Godot não tem corte, né? Mesma cena a vida inteira, né? Assim, e fui ver. E quando acaba o filme, acende a luz do cinema, foi no Paissandu, ainda aberto na época. Acaba o filme, acende a luz, uma senhora atrás de mim, seus 80 anos, vira pra mim, sei lá por que eu, né, e fala, e começou a discursar no cinema, você gostou disso? A gente sai de casa pra se divertir, tem que ver uma porcaria dessa. Aí, pra minha sorte,
tinham dois jovens, um casal de jovens nos seus 20 anos, que daí iam fazer filosofia, ou aqui na PUC, ou na Federal, mas todo um aspecto de filosofia, viram para a senhora, para minha salvação, né, de não precisar responder nada, nem sabia o que responder, mas vira para a senhora e fala, não, a senhora que não entendeu nada, o filme é maravilhoso, a senhora que não entendeu nada. E eu fiquei pensando ali naquele momento, né? Falei, gente, que ótimo isso. Como é bom não ter 20 nem 80 anos, né? Como é bom ter 40 anos, na época, hoje tem 45, como é bom ter 40 e poder ficar calado e acatar as duas falas como muito verdadeiras. Beckett é terrível. Você vai sair de casa para se divertir e ver Beckett? Não faça isso, você for para o lugar errado, né? E também Beckett é maravilhoso. Beckett é lindo, Beckett é genial. E fiquei ainda, além disso, né, como é bom ter 40 anos, não 20 nem 80, né, e poder silenciar acatando os 20 e os 80, como o meio do caminho entre os dois, eu fiquei ainda também pensando que a senhora que achou o filme terrível poderia ter entendido o filme muito melhor do que os jovens que acharam o filme maravilhoso. Porque, de alguma maneira, o mundo dela talvez pudesse ser, pela própria velhice, quem sabe, um mundo de uma senhora sem sentido, um mundo, né? Talvez se encaminhando para a morte, talvez ali um mundo já sem menor sentido, e foi por ter entendido Beckett que Beckett se tornou um horror para ela. Enquanto que os jovens adoraram entusiasticamente o Beckett, porque Beckett não ameaçava a alegria deles, não ameaçava o entusiasmo dele, podendo, portanto, eles verem aquilo exclusivamente como um grande deslumbramento, que também é claro que também é, mas enxergar, talvez assim, o terrível no Beckett é necessário. Sem terrível não há Beckett, sem terrível para nós, não para ele, não para os livros dele, mas para nós, né? Então, quer dizer, eu lembro de uma vez também que o Carneiro Leão, que foi um professor meu um tempo atrás, que contava-se uma história do Carneiro, que era assim, o Carneiro deu um grupo de estudos em casa. Desculpa, então vamos parar por aqui, desculpa, já estou falando muito aqui. Não consigo. Era só mais um. Não, e aí tinha umas. Não, claro. Então, só para terminar. E aí o Carneiro estava dando um grupo de estudos em casa com alguns alunos, e um aluno muito rico do Carneiro, um dia, para homenageá-lo, para agradecer pelo curso, comprou uma garrafa de um vinho caríssimo, de um vinho de 10 mil reais, e presenteou o Carneiro com vinho de 10 mil reais. E o Carneiro falou, eu te agradeço muito, mas eu não posso receber esse presente. Aí o rapaz falou, mas por que não? Ele falou, porque eu não gosto de vinho. Né? Aí o rapaz falou, mas o Carneiro, se você não gosta de vinho, esse é o vinho perfeito para você tomar, porque você vai gostar, porque esse é um excelente vinho. Aí o Carneiro falou, se eu não gosto de vinho, quanto melhor o vinho, pior é o vinho para mim. Se você me desse um sangue de boi, pode ser que eu gostasse, entendeu? Mas quanto mais essencialmente vinho, menos vinho ele é. Né? Quanto mais essência no vinho, mais horror, mais repelente ele vai ser a mim, né? Então, só para dizer que como essas anedotas podem estar falando coisas, né, no caso do Beckett, no caso da Clarice, deles, mais do que uma crítica literária convencional, como no caso do Carneiro, pode também ter uma reflexão filosófica ali, muito mais do que numa aula convencional, num texto convencional. Muito obrigado. Eu ainda vejo uma terceira via, só complementando o que você falou. Uma terceira via. É que é problemático para ele gostar do vinho que custasse 10 mil reais a garrafa. Por quê? Se viciar num vinho que custa 10 mil reais. 10 mil reais. É graça. Afastar-se do perigo do bom. Exatamente. E ainda Agora, Valéry, trocando a ordem, o Carneiro é feito de leões recusados. E aqui se acompanha bem de vinho. O Carneiro se acompanha bem de vinho. Então, boa noite. E a noite está ótima, ouvindo o amado Puxeu. Dizer que agradeço muito esse convite da cátedra
e dizer que a minha vida foi muito longamente aqui. Na verdade, eu era um jovenzinho, como algum jovenzinho há por aí. Cheguei muito cedo na PUC para dar aula. Naquela ocasião havia muito poucos mestres e doutores, e eu, mesmo não sendo doutor, eu era mestre, fazia um doutorado na UFRJ, mas eu dava aula no doutorado daqui, porque não havia outro para dar. E eu era bom. Não, era realmente muito bom. E era muito curioso, porque eu tinha que ter essa audácia de dar aula para os doutores, os doutorandos, e também era um doutorando. E junto com pessoas naquela ocasião muito célebres, e que continuam célebres e merecidamente importantes. Tive o pra... Você foi minha aluna nessa época, eu ainda estava fazendo tese, né? E aqui não se separam os mestres dos doutores, eu dava aula para mestres e doutores ao mesmo tempo. Mas nessa ocasião conheci pessoas maravilhosas, a Vera Souza Lima, que foi depois me orientando aí, que o amor também é intensíssimo, e conheci o Ricardo, vou falar tudo assim um pouco rápido, mas isso é importante, o Ricardo Oiticica, que virou o irmão. É longo esse contato, nós nos amamos muito e rimos muito, porque o Ricardo é de uma inteligência extrema, que vocês não têm ideia do que é essa inteligência, e domina campos de saber os mais variados. É filosofia, é história, é política, é direito, é literatura intensiva, é Nelson Rodrigues, é Clarice, é Rimbaud, e além de tudo um domínio verbal, uma retórica que põe a maravilhosa mulher dele tonta. Porque ele tem uma mulher que é artista plástica espetacular, e que é belíssima, que é francesa, e que ao mesmo tempo entra nesse discurso do Ricardo com aquele humor francês e vai desmontando, e o Ricardo vai desmontando, eles vão se desmontando, e todo mundo vive na alegre desmontagem da vida. E o Pucheu virou meu amigo profundo também. As amizades minhas são muito intensas e muito longas. E a minha vida realmente se compõe dessas flores humanas, né, que estão ao redor, por meio de livros, por meio de acenos, por meio de pequenos e-mails. Eu me apaixono com muita facilidade. E nunca erro na paixão, não é um equívoco. É paixão e dá certo. Até me apaixono, estava dizendo isso para o Pucheu, pelas pessoas que me ligam por telemarketing. Conversamos e vamos desenvolvendo assuntos, sabemos um da vida do outro, só faltamos marcar encontros. Há amor total naquele instante. Quem me serve café, e acho que o mundo todo me ajuda. Eu estou numa dívida tão profunda. Todos me ajudam, né? Alguém traz o café como eu gosto, com leite, e já sabe que é com adoçante, e vem no copo descartável, tudo, né? Um mundo todo a serviço da minha felicidade. Eu tento retribuir em tudo que faço isso, né? Que é também um estado de ser, no sentido mais extremo da palavra, poeta, né? Aquele que opera com essa força poética, né? Que é essa força de criação das coisas, e cada criação das coisas para mim são obras de arte. Aí eu já não estou me referindo só à poesia no seu sentido formal, o que eu classicamente chamo de poema forma, né? Aquilo que se organiza na maneira do poema, com a estrutura do poema, o verso, a distribuição rítmica, melódica, né? O poema. Mas eu estou me referindo ao que eu chamo hoje de obra de arte contemporânea, que é um certo modo, entre aspas, apessoal de estar no mundo. Apessoal porque nunca é a sua pessoa, é aquilo que a outra pessoa, naquele jogo e naquele acontecimento, faz nascer um algo. Eu com a pessoa do telemarketing nascemos... Eu não sou o Roberto, nem ele ou ela é tal nome. Nós somos certos seres que entraram num campo magnético, né, plasmático, e eu entendo que ali está sendo feito um trabalho de obra artística contemporânea. Estava conversando com o Pucheu como eu trato os atos de arte contemporânea,
tenho muitas questões sobre talvez a literatura não ter atingido esse contemporâneo, mas isso é um problema que não vai dar para desenvolver aqui, porque a força da tradição do poema forma é muito grande, e o sentimento que une, que faz com que se produza poesia ou mesmo crítica de força poética, são sentimentos ainda muito humanos, muito humanistas e muito metafísicos. Eu não estou fazendo uma crítica a isso. E essa força imortal do humanismo no poema tira o poema do contemporâneo, porque o contemporâneo, para mim, precisaria de uma força inumana, né? E precisaria de uma certa pulsão do informe, do que não é da ordem da forma mais, que é da ordem apenas da aparição, daquilo que emerge, surge subitamente. O Puxou estava me falando sobre que havia um pequeno lugar em que ele acha que não é possível fazer o poema, né? Porque para fazer o poema algo